Olá, você sabia que um dos grandes desafios da justiça eleitoral é garantir a participação igualitária de todos na vida política? Isso mesmo, todos os brasileiros devem ter as mesmas oportunidades na hora de escolher os seus representantes políticos. E como isso é possível? Vamos lá, acessibilidade. Essa palavra diz muito, não é mesmo? Ou melhor, diz tudo. A acessibilidade vai muito além de ter uma rampa, de ter um elevador, né? Quando você pensa em acessibilidade, são as primeiras coisas que vêm à sua cabeça. Mas a acessibilidade, ela acontece quando a pessoa com deficiência, ela se sente livre. Me sinto incluída na sociedade como um todo porque o espaço, ele me inclui, né? Eu tenho uma rampa, eu tenho um elevador. A pessoa que tem deficiência, ela tem um pouco de receio de ter que depender de outras pessoas e a autonomia para elas é fundamental. Dar acessibilidade é dar autonomia. E no fundo, é o que todo mundo quer, né? A deficiência, quando você encontra um espaço com acessibilidade universal, ela não existe, né? A deficiência passa despercebido. Eu sou um cidadão como qualquer outro. Estou caminhando em algum lugar e eu não consigo transpor alguma barreira, naquele momento eu percebo, realmente, eu sou deficiente física. Onde acontece a acessibilidade? Quando eu nem reparo que eu sou deficiente física, porque eu sou igual a todo mundo. Quer dizer, eu consigo transpor aquela barreira como todo mundo. As pessoas com deficiência precisam estar em todos os lugares. Nesse momento você vai ver que é porque existe acessibilidade. No Brasil, a legislação sobre a acessibilidade e integração dos direitos da pessoa com deficiência acompanha as mudanças da sociedade e, por isso mesmo, precisa passar constantemente por reformulações. O primeiro passo foi em 1989, quando um decreto presidencial definiu que o poder público deve assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais. Isso na teoria, mas e na prática? Como acontece? Todo mundo tem direito à saúde, direito à educação e direito ao voto, né? Então, eu acho importante, sim, ter esse tipo de preocupação. E a própria legislação hoje você tem uma legislação, pelo menos, que olha, né, que traz os olhos para aquelas pessoas deficientes e, com razão, podemos dizer que esse quadro mudou muito, esse cenário. Tem muito a fazer? Tem, mas comparado ao que era no passado, já melhorou bastante. Já em 1996, o Brasil ganha o seu primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. A partir daí, o país passa a ter uma legislação mais ampla, que além de proteger direitos da pessoa com deficiência, ainda determina regras de acessibilidade, como, por exemplo, o atendimento preferencial para idosos. E não é preciso andar muito para encontrar esse direito estampado nas placas por onde quer que a gente passe. Se tem fila, tem que ter preferencial. É preciso começar a entender que uma vaga preferencial ou a preferência na fila não é um privilégio. Isso engloba tanto a pessoa com deficiência como as de mobilidade reduzidas, que é a gestante, o idoso, uma pessoa que quebrou uma perna,
e ela fica naquele momento com mobilidade reduzida. Uma vaga direcionada para um idoso ou para uma pessoa com deficiência e a preferência na fila é essencial para que ela continue vivendo, levando uma vida como as outras pessoas. Quando se fala em cidadão, não pode haver distinção. E na hora de escolher os governantes, todo mundo tem que ter acesso garantido à informação, ao debate de ideias e ao direito de votar. Mas isso não se resume só ao dia da votação. Esse direito é muito mais amplo. O Estado também tem a responsabilidade de garantir ao brasileiro o direito de exercer sua cidadania plena e na hora do voto. Então, umas pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos, têm que ter o mesmo direito de votar. É um trabalho que é feito hoje com grande sensibilidade por todos os agentes, né, envolvidos de alguma maneira nesse processo que possa fazer efetivamente uma melhoria no âmbito para possibilitar esse acesso melhor para essas pessoas. Quem sabe, né, todos nós estamos sujeitos a amanhã também nos encontrarmos nessa situação. Ao longo dos anos foram sendo implantadas medidas, né? O tribunal, em 1988, determinou que fossem feitos estudos para viabilizar o alistamento eleitoral de pessoas com deficiência, e viabilizar o voto também dessas pessoas. Em 1994, o tribunal autorizou os partidos políticos, nas propagandas eleitorais, a utilizar linguagens de sinal. Outro avanço da justiça eleitoral foi em 1996. O Ministério Público pediu providências ao tribunal para que tornasse mais acessível aos eleitores com deficiência o acesso à urna, e aí o tribunal determinou a expedição de instruções aos TREs para que os mesários, na medida do possível, possibilitassem ou facilitassem o acesso das pessoas com deficiência às urnas. Em 2012, o Tribunal Superior Eleitoral instituiu o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral para implantar medidas, romper barreiras e promover o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao processo eleitoral. E isso começa lá no cartório eleitoral, quando o cidadão vai tirar o título de eleitor ou pedir outro serviço, como o pedido para votar em uma sessão especial que atenda às necessidades dele, como rampas para cadeirantes ou urna eletrônica com fone de ouvidos para pessoa cega. É um projeto que tem assim, o norte principal dele é essa questão de facilitar o exercício do voto da pessoa com deficiência. A Justiça Eleitoral cadastrou pessoas que possuem necessidades especiais para votarem em locais com acesso e equipamentos adequados. Vote e ajude a construir o futuro do Brasil. Nós temos as sessões especiais. As sessões especiais são aquelas adequadas para o eleitor. Daí a importância para que esse eleitor, que é um eleitor especial para a Justiça Eleitoral, faça chegar ao conhecimento do juiz eleitoral que ele tem essa dificuldade. Muito importante para nós é que as pessoas com deficiência venham até nós e nos digam. A gente precisa conhecer os nossos clientes, que são os eleitores. Em 2006, quando eu tirei o título, houve uma preocupação lá no TRE, de que a sessão onde eu fosse votar fosse um local acessível. Todas as salas eram no térreo, então eu consegui. E aí isso para mim era uma satisfação grande, Tudo começa já na propaganda eleitoral. Todo cidadão deve conhecer as propostas dos candidatos para fazer bem as suas escolhas. Isso sim é democracia. A pessoa com deficiência precisa participar de todos os momentos políticos, não só na hora do voto, mas também na propaganda eleitoral. Precisa conhecer o candidato e poder escolher, Então, essa instrução
que foi editada em 2015 para as eleições de 2016, foi um avanço muito grande. Tanto as propagandas quanto os debates deveriam ter a linguagem de sinal, a legenda por subtitulação e a audiodescrição. Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. Na televisão, todas as propagandas eleitorais são obrigadas a traduzir a mensagem para a linguagem de Libras. Cabe aos intérpretes explicar com riqueza de detalhes o que está sendo dito, além do recurso de legenda. Sem distinção, essa regra vale tanto para as propagandas dos candidatos quanto para as propagandas institucionais da Justiça Eleitoral. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. É obrigatório em toda a propaganda ter esse sistema aí que facilita para esses eleitores, a população. É uma forma também de inserir também o eleitorado na discussão das propostas dos candidatos. Faz parte dessa igualdade você ter acesso de forma igual às informações. Tem muitos eleitores que têm dificuldades, limitações físicas, e eu penso que o direito de voto ele tem que ser aberto a todos, né? Então é bem importante que os partidos, os candidatos cumpram essa obrigação de disponibilizar seus materiais de propaganda para todos os tipos de eleitores possíveis. E segundo os dados do IBGE, nós temos aí algo em torno de 6% da população tem um certo tipo de deficiência. Uma boa parte da população que vai votar é uma pessoa com deficiência. Isso é importantíssimo, porque esse público pode definir uma eleição. Tá tudo bem aí, o deficiente escolhe o seu candidato. Mas e na hora do voto, como garantir a acessibilidade? Como vencer os obstáculos impostos pelo mau planejamento das cidades, dos prédios, das ruas? O exercício do voto requer planejamento. Olha, não tem que haver barreiras arquitetônicas, escadas, degraus, e aonde houver, você tem que ter equipamentos que solucionem isso, como por exemplo elevadores, rampas, sinalização adequada, para prever todas essas condições. Tem que ter uma sessão fácil de chegar, então isso é fundamental para garantir o direito da gente votar com sigilo e com independência, né? Eu acho que é notório para todo mundo que a Justiça Eleitoral utiliza as sessões eleitorais de empréstimo de locais que pertencem à escola, prédio público. E essas escolas, às vezes, a maioria é escola pública, elas não estão adequadas, né? Não estão para a acessibilidade dos seus alunos. Nós fazemos esse papel no sentido de oficiar os dirigentes das escolas, buscando trocar locais de votação por ocasião da avaliação que é feita a cada pleito com antecedência e verificando alguma situação de alguma escola que já não atende aquelas condições que até anteriormente atendia por qualquer motivo, procuramos alocar dentro das possibilidades um outro espaço, um outro imóvel. Regra básica: gestantes, idosos e deficientes têm prioridade no atendimento, ou seja, não precisam esperar na fila. Só que a acessibilidade vai muito além disso. Os locais de votação precisam obedecer regras para garantir o livre acesso. A começar pelo piso das edificações. Ele tem que ser regular e contar com rampas. Por isso, as sessões devem funcionar preferencialmente no térreo. As portas têm que ser largas o suficiente para a passagem de uma cadeira de rodas. O espaço de circulação não pode ter obstáculos. Já a cabina de votação deve estar a uma altura cômoda. Não há por que exigir esforços de quem precisa de facilitadores. E os cabos de energia da urna devem ser presos com fita para evitar aquele tropeço desagradável. Neste caso, ele pode virar um acidente mesmo. Quando eu decidi bater o pé e falar, não, eu quero votar, houve essa preocupação lá dentro de me mandarem para uma escola que tivesse um local de votação acessível. À medida que as pessoas foram demandando, foram exigindo, né, e dizendo das suas dificuldades, a Justiça Eleitoral não ficou inerte e buscou avançar e atender a todos esses pedidos. Eu tenho um primo que ele é cadeirante,
Agora, depois que surgiu essa acessibilidade, ele consegue votar, porque ele chegava no colégio, às vezes as pessoas tinham que carregá-lo no colo para levar até a sessão, porque não tinha rampa, às vezes depende do local, não tem elevador, o elevador está com problema, ou a fila é muito grande no elevador, então isso ajudou bastante o deficiente. Eu lembro que na primeira eleição que eu votei, ainda no interior de Goiás, eu tinha 16 anos, e aí eu tive que descer a escada com corrimão, e era um lugar aberto, estava chovendo. Então tinha muita barreira para que eu votasse. Eu lembro que nas últimas eleições eu fui votar, já era uma sala diferente, no piso térreo, uma sala sem degraus, era uma das primeiras, então eu não tive que andar muito, porque realmente para pessoa com deficiência, a maioria das vezes andar muito cansa. É bem acessível, tanto é que eu moro um pouquinho longe, né, daqui, mas eu gosto de vir votar aqui. A sessão que eu fui presidente era a sessão responsável por receber pessoas com dificuldade de locomoção. Então ela era a primeira sessão do colégio, próximo à rampa de acesso. E tem mais, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem pedir atendimento especial à Justiça Eleitoral. O primeiro passo é procurar um cartório eleitoral e fazer a transferência para uma sessão especial, que atenda melhor às necessidades do eleitor. E isso pode ser feito até 5 meses antes das eleições. E essa informação é importante para a Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral possa preparar a sessão, possa melhor atender o eleitor que possui alguma deficiência. Isso é importante também, porque não dá para a Justiça Eleitoral adivinhar, no caso, se aquele eleitor tem ou não uma deficiência que vai demandar à Justiça Eleitoral um tratamento adequado, específico para aquele eleitor. E até 90 dias antes do pleito, os eleitores ainda podem pedir que a Justiça Eleitoral providencie recursos de acessibilidade. A Justiça Eleitoral precisa saber quem são os eleitores com deficiência e qual é a deficiência. Aí, de forma antecipada, por quê? Porque nós temos aí um prazo de 3 meses aí para fazer toda essa adequação. Ele tem que declarar isso também antes do fechamento do cadastro, que ele quer uma sessão especial, uma sessão eleitoral, um local de votação que tenha acessibilidade, né? Que esteja dentro dos parâmetros aí até da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A Justiça Eleitoral, sabendo, vai fazer de tudo para deixar a sessão acessível para ele poder ir e voltar com autonomia e exercer o voto dele sem problema. Mas se nada disso foi feito, é perfeitamente possível garantir a acessibilidade. A Justiça Eleitoral está preparada para isso. É simples, basta pedir o auxílio do mesário. Se o eleitor pedir para chegar a urna para o lado um pouco, abrir um maior espaço, você vai lá, pode, se tiver alguma dificuldade de alguém precisar ir com ele, você pode solicitar essas exceções. Tentar cuidar mesmo de uma maneira carinhosa mesmo do eleitor ali, para ele poder se sentir tranquilo. Ocorreu casos, isso é possível também, para facilitar o voto daquela pessoa que não consegue subir as escadas, 3, 4 andares, a urna ir até onde o eleitor está. Porque a urna eletrônica ela tem bateria interna, né? Não há nenhum prejuízo, já ocorreu assim. Com a devida autorização, é possível receber a ajuda de um acompanhante. Ah, mas ele não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral e muito menos de partidos políticos. Tá, e o encontro com a urna eletrônica? Bem, digamos que essa é a parte mais fácil. A urna é projetada para facilitar ao máximo a escolha. As teclas têm identificação em braille e fone de ouvido para que todos os comandos registrados pelo eleitor sejam descritos em áudio. Tem o teclado tátil, né, da urna eletrônica com braille, com aquele pontinho no número 5 para guiar o deficiente visual. Os fones de ouvido que podem ser conectados à urna. Facilita muito, porque
além do áudio, né, do fone, tem também em braille, né, os números assim, e dá pra gente saber direitinho e vota bem mais rápido, é bem mais fácil. Não, acho importante, né, porque antigamente a gente tinha aquela cédula em braille, né, e aquilo lá era muito complicado para quem não enxergava, né, a urna agora com o teclado braille aí, também o áudio pelo fone, ajudou bastante a gente. Você percebe que eu entrei na urna sozinho, digitei os números, independente, com autonomia e com sigilo, como todo mundo faz. Então é isso que a gente precisa. E o fato de ter a voz na urna falando para mim no fone que eu estou votando no número do candidato tal, é super importante, é fundamental. Se não fosse isso, não teria condições. Outro direito garantido ao eleitor com deficiência é que ele pode pedir a certidão de quitação eleitoral a qualquer momento. Não existe prazo determinado. Possibilitando aquelas pessoas que já se encontram em situação de deficiência que efetivamente não iriam votar. Então, para que não criasse para elas a situação de irregularidade com a justiça eleitoral, essas pessoas que, para o exercício do voto, traga para ela um sofrimento ainda maior, né? Ou seja, há essa possibilidade mediante procurador, né? Por ela nomeado em buscar a justiça eleitoral, a zona eleitoral respectiva, com os documentos, laudos médicos, enfim, que instrua, que possibilite a criação de um ASE para ela, liberando-a do dever do voto. Isso é fundamental, é garantir, resguardar a pessoa em uma situação mais grave, né? Uma situação mais extrema, onde ela não consegue sair de casa, também faz parte dos direitos, né? O trabalho para garantir a acessibilidade não para. Sim, muito já foi feito, mas ainda há um longo caminho pela frente para assegurar o direito de ir e vir a todo cidadão. A cada votação, a Justiça Eleitoral avança um pouco mais. E é assim, de passo em passo, que a democracia acontece. Acho que a partir do momento que a gente mudar a conscientização de que apesar deles uma pessoa não anda, não escuta, mas ela produz também, ela pode contribuir para a sociedade também. Porque se você não tem voto, você não tem voz ativa, você não tem expressão para falar. Então acho que o voto indiretamente é uma arma que a gente tem para pedir melhora para as coisas. Eu voto porque eu quero fazer valer o meu direito como cidadão, né? Não adianta eu não vir participar de uma votação e mais para frente reclamar de qualquer outra coisa, de falta de acessibilidade, de alguma calçada ruim. Eu ainda sou uma pessoa que tenho vontade para votar, né? Eu gosto de votar. Então é muito bom a gente exercer esse direito de cidadania. É importantíssimo que a acessibilidade melhore, se aprimore nas eleições cada dia mais, porque isso pode definir o caminho do Brasil e o caminho da nossa democracia também. Acessibilidade é uma lição que você pode praticar todos os dias em situações cotidianas, como respeitar a reserva de vagas, as filas preferenciais, oferecer ajuda em uma travessia de rua, ceder o assento no ônibus. Tá vendo? Só basta pensar no seu colega cidadão. Pratique essa ideia. Esse foi o Brasil Eleitor História de hoje. Até a próxima. Tchau!